Graça e paz, obrigado por estar comigo mais uma vez. Estamos aqui seguindo para mais um dia de devocional guiado por Deus. Como a gente tem feito todos os dias, são poucos minutos falando sobre esses assuntos que vão nos levar mais para perto de Deus. E a gente está chegando no final da jornada da primeira etapa, que é esse relacionamento com Deus e como a gente pode receber dele e aprender dele aqueles elementos fundamentais para nós enriquecermos a nossa jornada. E hoje nós vamos falar sobre posso todas as coisas. Eu sei que quando a gente fala posso todas as coisas, possivelmente a primeira coisa que repousa sobre a nossa mente é eu posso. E esse eu posso, muitas vezes, é eu tenho a capacidade de realizar qualquer coisa. Mas eu gostaria de convidar você para o contexto dessa passagem bíblica. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4. Não é uma passagem bíblica na qual o apóstolo Paulo está dizendo que você pode realizar qualquer coisa. Não é uma mensagem triunfalista, não é uma mensagem para levantar o seu ego ou te dar uma animada dizendo que tudo vai ficar bem, porque você pode realizar tudo. Mas Paulo está falando num contexto de que é necessário aprendermos a viver todas as coisas. É necessário aprendermos a lidar com todas as situações. Olha como Paulo fala, eu vou ler o texto bíblico para você. Ele diz, sei, e só por aí a gente já está entendendo onde ele quer chegar. Está falando de conhecimento adquirido. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Paulo está dizendo que ele alcançou maturidade na abundância ou na necessidade. Em toda a maneira e em todas as coisas estou, olha que palavra bonita, instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso, grifo meu, enfrentar, passar por todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo, em outras palavras, ele está falando de contentamento, ele está falando de dependência, ele está falando de que Deus está com ele em todos os momentos, portanto, os altos e baixos da vida que sempre vão acontecer repetidas vezes, eles realmente não importam quando a gente aprendeu a viver contentes. Certamente seria muito bom se a gente tivesse abundância, prosperidade e saúde contínuas, e isso jamais cessasse. Mas a gente sabe que a vida não é assim. Haverão tempos de dor, de calamidade, de lágrima, e depois haverão tempos de paz, refrigério e bonança, que devem nos posicionar para entender que novos tempos de dificuldade, lágrimas e perdas voltarão. Todos aqui passamos por experiências e situações adversas na vida e a gente precisa se posicionar ou a gente precisa se permitir aprender com os processos. Como a gente vive em ciclos altos e baixos, os momentos bons que vêm devem ser vividos, bem vividos e celebrados, mas eles não durarão para sempre. Da mesma forma que a tristeza, a angústia e a dor virão, mas elas não durarão para sempre. O que fica é o aprendizado que nós desenvolvemos à medida que enfrentamos cada área, cada dificuldade ou cada experiência dessa. As experiências que o próprio apóstolo Paulo passou foram construindo nele essa capacidade de aprender com cada uma dessas experiências. Segundo o que ele escreveu aos Filipenses, ele se permitiu ser educado nos processos da vida. Ou seja, os processos eles estabelecem ou eles influenciam a nossa vida de tal forma que eles nos propõem uma escola, nos propõem um aprendizado e a gente deve sair de cada processo da vida melhor do que nele nós entramos. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando que ele viveu nos dois extremos. Na abundância, veja bem, que a abundância é ter mais do que o suficiente. Ele não está dizendo, eu aprendi
a ter o suficiente e a ter necessidade. Não, ele diz que aprendeu na abundância, ou seja, abundância é quando você tem mais do que você precisa. Mas ele está dizendo que ele foi instruído na abundância e na necessidade. Veja bem, ele não está usando a palavra escassez. Escassez é quando tem pouco. E ele não está falando quando eu tenho o suficiente, quando eu tenho bastante. Ele está dizendo abundância e ele está falando necessidade. Quando não tenho e quando tenho mais do que eu preciso. Ou seja, o processo educativo é muito necessário e importante, porque se nós não entendermos o que devemos aprender nesses ciclos da vida, a gente vai sair deles e viver as mesmas coisas sempre. O que Deus deseja de nós é que na abundância eu aprenda que eu preciso ser contente, mas eu preciso também ser um distribuidor dos bens que eu recebi. Eu não posso ter abundância sem ter aprendido o que é generosidade. E eu não posso ter necessidade sem entender o que é humildade. Talvez você conheça alguém que, mesmo em meio às necessidades profundas, verdadeiras e difíceis da vida, eles não conseguem se submeter a ponto de dizer para alguém: eu preciso. Então, as horas de necessidade da vida precisam consolidar a sua humildade para entender que você vai precisar de alguém. Você vai precisar compartilhar da sua necessidade, você vai precisar comunicar a sua necessidade com alguém. E quando a abundância chegar, você vai precisar ter sensibilidade o bastante para olhar para pessoas que vivem hoje o que você viveu em outro ciclo da vida. Então, a proposta dessa conversa de hoje é: posso todas as coisas, mas eu posso o quê? Eu posso estar posicionado em qualquer momento da vida de abundância ou de necessidade, que a minha maturidade vai me fazer viver contentamento. Eu serei grato a Deus porque talvez eu não tenha o A ou o B que eu gostaria de ter, mas eu estou vivo, estou de pé, estou respirando, e é só um ciclo que também vai passar. Então, quando Paulo diz eu aprendi ou fui instruído, ele está dizendo eu estou educado nesse processo da vida. Então, ser educado é ser treinado, é ter aprendido, é ter amadurecido. Talvez você conheça alguém que tenha passado ou venha passando pelos mesmos ciclos repetidas vezes e as pessoas estão sempre voltando para a estaca zero. O que isso quer dizer para mim? E quando nós voltamos para a estaca zero o tempo inteiro, é que a experiência prévia não nos deu educação. A experiência prévia não nos ensinou nada e a gente precisa passar de novo pelo mesmo vale até o momento em que a gente vai poder dizer: eu amadureci e agora eu aprendi a lição, eu aprendi o que era necessário, eu fui educado, fui instruído. Então, a primeira coisa é entrar nos processos da vida entendendo que esses ciclos acontecem. Vai haver momentos em que você vai apanhar tanto da vida. Você, de repente, não vai acreditar que exista saída, futuro, esperança. Mas da mesma forma como essa tempestade se levanta, ela também cessa. E agora você começa a se desenvolver e a entender que é um novo momento. Então as suas atitudes devem mudar, as suas palavras devem mudar, seu comportamento deve mudar porque você já não é o mesmo e já não vive a mesma experiência de antes. E de repente as coisas mudam de novo e vem outra necessidade de aprendizado. Então quando Paulo disse eu estou instruído e eu sei o que é estar bem e o que é estar mal, ele diz: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso o quê? Eu posso viver bem com abundância sem ser controlado pelos bens. Eu posso ter um ótimo salário sem ser controlado por mamon. Eu posso ter saúde, família, uma casa, tudo bem, e eu não vou me sentir melhor do que ninguém. Porque, assim como todos os meus irmãos, eu sou um ser humano e a minha vida na Terra é finita. Da mesma forma, eu posso passar pela dor e pelo sofrimento. A agonia desse presente momento, o sofrimento desse presente momento não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. Ou seja, o que eu estou passando agora tem um propósito. E se Deus me permite passar, Ele é aquele que me permite uma dor, um sofrimento, que me permite um teste, mas Ele vai me dar um escape. Ele vai me permitir um fardo, mas não maior do que eu possa suportar. Então está tudo bem ser educado nos processos da vida. Eu gostaria de que todos os irmãos e irmãs que nos ouvem hoje
pudessem se declarar como maduros, mas não podemos, porque vira e mexe, a gente volta a duvidar, a reclamar, e a gente volta a murmurar nos momentos que a gente está vivendo. Mas a pergunta é: o que você vai levar adiante como resultado do processo educativo que essa dor, esse momento, ou essa situação de falta, de necessidade ou escassez vai te ensinar? Não se permita sair de um tempo de dor sem aprendizado. Porque se você sair de um momento de dor, necessidade ou de falta sem aprendizado, esse ciclo ele vai ter que se repetir para você sair melhor do que você entrou. Ele vai ter que se repetir para você poder dizer: agora eu sei, foi importante e foi bom para mim ter sido afligido. Você um dia vai abrir a sua boca e vai declarar como valeu a pena ter sofrido o que sofreu. Depois que a gente passa por algumas coisas, a gente consegue olhar para os nossos semelhantes que estão vivendo aquela mesma situação e a gente tem empatia. A gente compartilha de algo que eles estão vivendo, porque nós já vivemos e a gente sabe onde eles estão. Logo, no meu melhor momento, no momento de abundância, eu já não conto como aquilo seja somente meu, mas é para ser dividido e repartido com pessoas que estão passando por dificuldades. Talvez essa área da vida, a financeira ou a de bens materiais, seja a área na qual a gente mais precisa aprender. Quando temos um necessitado ao nosso lado e não temos o poder de estender a mão e de dividir o que temos, pode ser porque ainda não aprendemos a lição e nos ciclos da vida a gente vai precisar entender o que é escassez. Às vezes nós passamos por problemas e a gente não entende como sair deles, e a gente precisa sempre que, ao olhar para alguém, um irmão, um amigo, que está melhor do que a gente, nós não podemos ser pessoas que vivem de comparação. Olha lá o que ele está vivendo, olha onde ele chegou, olha o que ele tem e eu não tenho. Eu te convido a olhar para baixo e olhar para trás, porque vem alguém atrás de você que não tem o que você tem, que gostaria de ter o que você tem. Talvez você reclame dos problemas que tem vivido com seus filhos, mas existe uma mãe que já não tem seus filhos com ela. Você pode estar reclamando dos problemas que os seus filhos causaram, mas há uma estéril perto de você que não sabe o que é gerar filhos. Talvez você reclame dessa sua empresa e de tantos problemas que a sua empresa tem gerado para você, mas existe alguém procurando um emprego e ainda não conseguiu. Então, ao olhar para trás, eu olho para pessoas que não conquistaram ou que ainda não chegaram onde eu cheguei, e a gratidão e o contentamento dominam meu coração. Ao olhar para frente, para pessoas que têm mais do que eu, que chegaram onde eu não cheguei, a minha carne vai sempre me empurrar para comparar, para desejar, para cobiçar aquilo que o outro alcançou. Então, enquanto eu não aprender, enquanto eu não for educado como Paulo foi, eu não celebrarei as conquistas de quem está à minha frente e não terei empatia por quem vem atrás. Então esse é o momento. O Senhor te chama para um processo educativo. Não deseje o que o outro tem, aquele que tem mais que você. E não deixe de compartilhar com aquele que tem menos que você. Porque no final das contas, até quem está à sua frente, que tem mais e realizou mais, olha para frente e descobre que tem alguém que tem mais e realizou mais. E por mais que alguém que esteja atrás de você com dificuldades e dores e necessidades, vai haver alguém vivendo uma miséria, uma necessidade, uma escassez tão grande, que essa pessoa também vai precisar olhar e falar: eu preciso compartilhar do pouco que eu tenho. Então não se permita viver os ciclos da vida, de dor, necessidade, escassez ou mesmo de vitórias, sem ser educado. O apóstolo Paulo, eu vou ler de novo aqui, olha: eu fui instruído em todas as coisas. Eu vou reler o texto. Sei estar abatido. Você sabe estar abatido. E sei também ter abundância. Como você lida com os tempos de abundância na sua vida? De toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Você se consideraria alguém instruído para lidar tanto com escassez quanto com abundância? Tanto a ter fartura como a ter fome. Ter fome é não ter o que comer. Ter fartura é ter mais do que precisa. Como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
Esse texto não está dizendo que você é capaz de realizar tudo, mas está dizendo que você pode, em Cristo, passar por toda circunstância. Essa dor, ou essa falta e escassez não vão te matar. E a abundância também não vai te matar. A fartura também não vai te matar. Porque você não vai perder de vista que Deus é a sua fonte e que vem dele toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. E a capacidade e a resiliência em momentos de escassez. Que o Senhor te abençoe e te ajude a permanecer no foco quando você tiver de menos ou quando você tiver de mais. Um grande abraço.